A partir de agora, no quadro Entrevista, vamos conferir um bate-papo com o presidente da Praticagem. Ele conversou com a jornalista Tânia Maria. Ele já está há quase 6 meses na presidência da Praticagem de Santos. E os problemas devem ser muitos, né? O nosso bate-papo de hoje, aqui no canal Aquaviário, é com Cláudio Paulino. Bom dia. Qual o balanço que você faz nesses últimos meses? Bom dia, Tânia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, o balanço tem sido bastante positivo nesses primeiros 6 meses de gestão, né? Apesar de eu ter assumido a presidência da Praticagem de São Paulo agora, dia 1º de janeiro, eu já participo como prático no Porto há 25 anos. Então, nesses 6 primeiros meses, primeiro, foi a consolidação do nosso C3OT, né, o nosso Centro de Comunicações, Coordenação e Operações de Tráfego, como uma ferramenta útil, não só para nós, dentro da Praticagem de São Paulo, mas também para a comunidade. Nós fechamos 3 convênios com universidades, no caso a Unimonte, a Unisanta e o Instituto Oceanográfico da USP. Isso nos dá muita satisfação, porque os dados ali gerados pelos sensores que nós temos, eles estão servindo para modelar previsões de meteorologia, previsões de comportamento de correntes marítimas, inclusive trabalhando também nesses centros acadêmicos com trabalhos de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, de pesquisa de pesca, por exemplo, de cardumes. Então, estão bastante satisfeitos com isso. O Centro de Operações já se tornou uma referência na cidade. E qual a expectativa de aprimoramento? Então, o C3OT, ele ainda não é um centro completamente acabado. A gente chama que ele tem uma arquitetura aberta. Por exemplo, hoje ele está montado com 16 câmeras de alta definição espalhadas pelo canal que conseguem acompanhar a movimentação das embarcações pelo Canal de Santos. Só para ter uma ideia, o Canal de Santos ele tem cerca de 25 quilômetros de extensão, né? Se a gente conta da Ilha das Palmas até o terminal da Uzi Minas. Então, Cláudio, quais são os desafios da atividade? Então, nós podemos dividir os desafios da atividade no presente momento em 2 partes. Uma é a parte econômica. Acho que a maioria da comunidade marítima e portuária é ciente que desde 2012 foi instalada a Comissão Nacional de Assuntos de Praticagem pelo governo federal, pelo Poder Executivo do governo federal. E a ideia deles era tabelar os preços de praticagem, porque corre-se o boato que os preços de praticagem no Brasil são muito caros e impactam no tal custo do Brasil, o que não é a realidade. Em primeiro lugar, não há problema nenhum entre as praticagens brasileiras e os seus tomadores de serviço. Há acordos firmados entre essas atividades e você simplesmente impor um tabelamento de preço é interferir numa atividade privada. É preciso também enfatizar que os preços praticados, por exemplo, em Santos, em relação aos grandes portos mundiais, como Hamburgo, Nova York e Roterdã, não são diferentes, inclusive são até mais baixos. Ou seja, os navios que fazem o transporte, por exemplo, entre Brasil e norte da Europa, eles não pagam mais pela praticagem no Brasil do que no norte da Europa. Ou os preços são os mesmos ou até mais baixos. A segunda parte, você baixando os preços cobrados pela praticagem hoje, interferindo nesses acordos firmados, vai impactar diretamente na nossa infraestrutura. Por exemplo, nós temos cerca de 110 funcionários, além dos 60 práticos, nós temos 110 funcionários dando apoio e colaboração às atividades, nós temos 18 lanchas, nós temos um estaleiro em pleno funcionamento para que essas lanchas não parem 24 horas por dia, e nós temos o C3OT, o Centro de Comunicações e Coordenação e Operação de Tráfego. E isso tudo, você precisa de receita para manter. Isso daí faz parte do ferramental que nós usamos para manter a excelência do serviço. Agora, se vier uma imposição de um tabelamento de preços em que vai cortar a nossa receita em até 80%, vai ser simplesmente impossível manter os padrões de excelência e de segurança que a praticagem trabalha hoje em dia. O outro desafio que nós temos, eu podia dizer que é um desafio benigno. Nós vemos que dentro do comércio marítimo mundial, o tamanho dos navios está crescendo muito. E Santos, como sendo o principal porto, não só do Brasil, como da América Latina, ele está recebendo navios cada vez maiores nessa tendência, nessa onda mundial. Pois bem, esses navios chegando aqui, eles causam um impacto em toda a área circunvizinha por onde eles passam. Só para a gente lembrar, o canal do Porto de Santos ele tem 25 quilômetros de extensão, né, da boia 1
até a Uzi Minas, e é um canal estreito, é um canal sinuoso, é um canal que ele é habitado em ambas as margens, é um canal que ele tem edificações em ambas as margens, no caso os terminais, né, que operam em ambas as margens do canal. E esses supernavios, eles deslocam uma massa de até 100 mil toneladas, às vezes 120 mil toneladas de água. Só a gente lembrando aquele princípio da física, né, a gente trabalhando um pouquinho com a tecnicidade da coisa, né, a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então uma massa, um navio desse, com 300 metros de comprimento, quase 50 metros de largura, com 13 metros de calado, né, de ocupação abaixo da quilha do nível do mar. Um navio desse, quando ele é colocado na água, ele afasta para delugar ele 100 mil toneladas de água, que é a massa dele, ou como o pessoal diz comumente, o peso, né? Só que esse navio ele não fica parado, ele se move para frente. Conforme ele se move para frente, essa massa d'água também se move e vem tomar o lugar que o navio estava anteriormente. Agora, vamos imaginar então 100 mil toneladas de água se espalhando para os lados num canal estreito, sinuoso e habitado em ambas as margens. É evidente que essa massa vai causar impactos. Que impactos são esses? Não sabemos. Para isso, nós temos solicitado a todos os atores envolvidos na operação marítimo-portuária um estudo de interações hidrodinâmicas, para saber o que essa massa movida por esses navios, quando em movimento aqui no Porto de Santos, podem causar. Cláudio, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom, estamos sempre à disposição para o que a gente puder trazer de novo, para o que a gente puder esclarecer, para o que a gente puder informar. Eu que te agradeço, Tânia. Muito obrigado.